trata da palavra de Deus é bom, amém? Amém. Pode ser mais forte. Tudo que se trata da palavra de Deus é bom, amém? Amém. É isso, lindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema da nossa mensagem de hoje se chama recombinação espiritual. Vou repetir para você. Recombinação espiritual. Mais uma vez para a gente fixar. Vamos dizer juntos no 3. 1, 2, 3. Recombinação espiritual. Muito bom. Agora, Lia, o que é a recombinação espiritual? Você vai entender. Mas antes eu queria perguntar uma coisa para você. O que torna alguém efetivamente irmão de outra pessoa? Muito bom. Sangue, semelhanças físicas, sobrenome, parentesco, um parente em comum, né? Muitas coisas podem ser as que nos tornam irmão de outra pessoa. Segundo os cientistas, o que torna uma pessoa efetivamente irmã de outra pessoa é o compartilhamento de DNA. Então, o que torna alguém da família da outra pessoa, o que torna alguém irmão da outra pessoa, é o compartilhamento de DNA. Ou seja, as células que os irmãos têm em comum, a parte do código genético do interior da célula, o que faz a pessoa, as características daquela pessoa, aquele conjunto de células e de conjunto de nutrientes em comum que a pessoa tem com o irmão ou com a irmã dela. Quando somos gerados por nossos pais, as crianças já foram passando aqui, gente. Quando somos gerados por nossos pais, 25% do DNA da mãe se junta com outros 25% do DNA do pai. Aos bons de matemática, nós temos quanto? 50%. Formam 50% do DNA necessário para gerar um novo ser humano. Mas e aí, gente? Falta quanto? 50%. Para ser 100%. De onde vem os 50% faltantes? De Deus, é muito bom. De onde vem os 50% da informação genética faltante daquela pessoa? Dos amigos. Segundo a ciência, os outros 50% que faltam para efetivamente completar e gerar um novo ser humaninho na barriga da mamãe são totalmente aleatórios. Isto é, pequenas porções de diferentes pessoas e de diferentes eras que fizeram parte da sua família em algum momento. 50% de quem você é, você provavelmente nem conheceu e nunca vai saber na sua vida. Então 50% do que te compõe é aleatório de alguém que em algum momento se relacionou com a sua família. Misericórdia. A este processo os cientistas chamam de recombinação genética. Uau! E o que tem a ver? Você falou da aula de biologia, e o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? A palavra de Deus nos afirma lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que nós somos o corpo de Cristo. E que embora nós sejamos muitos, cada um com a sua peculiaridade, sua forma diferente de ser, de agir, de pensar, nós formamos um só corpo. E aí fica a grande pergunta. Será que o que aconteceria se nós pudéssemos colocar o nosso DNA espiritual no microscópio? Pense comigo, o que aconteceria, o que nós veríamos
Se pudéssemos pegar o nosso DNA espiritual e colocar num aparelho de análise microscópico, Meu Deus. a gente teria algo mais ou menos assim. Preste bastante atenção. 25% seria nosso. Aquilo que nos faz único. Quem você é? Ninguém é igual a ninguém. Nossas digitais são diferentes. Nosso tipo de pele, nossa voz, nossas células são diferentes. Então você tem 25% espiritualmente que te faz único. Aquele corpo que Deus te deu. 25% do DNA é de quem? De Deus, o Pai, que te gerou. E de onde vem os outros 50%? De onde vem os outros 50%? Os meus outros 50 vêm da Vila Vintém. É aí que entra a nossa família espiritual. É aí que entra a recombinação. Lembra da recombinação genética? Nós sofremos uma recombinação espiritual. É aí que entra a nossa família, nossos irmãos em Cristo. É aí que entra a igreja. Então, 50%, preste bastante atenção, daquilo que te torna cristão, 50% daquilo que te faz efetivamente cristão, vem da nossa necessidade de viver em comunhão com a nossa família espiritual, que é a igreja. Meu Deus. Louvado seja. Então, o seu DNA de cristão, 50% do que te sustenta com essa marca da promessa dentro de você, vem da necessidade de estar em comunhão com a nossa família espiritual. Meu Deus. Glória a Deus. Nossos irmãos em Cristo. Mas como a gente pode fazer a nossa recombinação espiritual? Como você pode nascer de novo? Como eu posso nascer de Cristo? Boa. Como podemos ser, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção, como podemos ser uma família de irmãos? Pergunta para a pessoa do seu lado, como podemos ser uma família de irmãos? Pergunte. E aí, onde vocês acham que está a resposta? No médio. Onde está a sua Bíblia? Todos trouxeram a Bíblia, seja no seu smartphone, seja a Bíblia de papel. Vou pedir para não projetar, nós vamos usar a Bíblia, amém? Se você está do lado de alguém que não está com Bíblia, já colabore, exerça a comunhão dessa família de irmão com essas pessoas, tá bom? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso de número 44. Atos capítulo 2, verso de número 44. Amém? Os que acharam, diga amém. Amém. Os que não acharam, diga descubra. Capítulo 2 fala do 3, tá? Vamos lá, vamos ler. Qual versículo? Atos capítulo 2, verso 44 diz assim: todos os que criam estavam e unidos e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Senhor Deus, que a sua palavra, Pai, ela possa ser iluminada nos nossos corações essa noite. Que a gente possa ter a sabedoria dos céus, o conhecimento, Pai, a inteligência que só o Senhor pode dar. E que a palavra do Senhor venha cair num solo fértil no nosso coração e produzir muitos frutos. A 30, 60, 90 e 100 por 1 nas nossas vidas. Glória a Deus. Abençoa, Senhor,
a nossa igreja, abençoe a todos, Pai, nós que estamos ouvindo essa palavra, e que no nome de Jesus, nós venhamos ter uma recombinação espiritual essa noite, para a glória de Deus. Amém. Gente, a recombinação espiritual gera uma comunhão genuína. Em Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos que estavam juntos, unidos e repartiam um com os outros o que tinham. O novo DNA de Cristo na sua vida, que te torna uma família de irmãos, que te torna cristão. A primeira coisa que essa recombinação espiritual do nascer de Cristo traz em você é uma comunhão genuína e verdadeira. Esses cristãos de Atos capítulo 2, eles estão vivenciando o primeiro momento após o fim do ministério terreno de Jesus Cristo. Jesus Cristo havia sido crucificado, morto, ressuscitado no terceiro dia, você conhece muito bem essa história. E os cristãos estavam naquela situação em que o líder do povo, que era Jesus, já não estava mais fisicamente. Assim começam a surgir as dificuldades, vai dizer que eles tinham medo, eles tinham dificuldades, vai dizer também em Atos que o Espírito Santo vem sobre eles e dá autoridade, vai dizer em Atos também que começa a acontecer a ordenação de ministérios. Homens e mulheres de Deus são consagradas ao ministério pastoral, são consagrados ao ministério missionário, são consagrados ao ministério de finanças. A igreja está se estruturando aqui. Só que o mais interessante é que todos os crentes estavam juntos e compartilhavam o que tinham. E eu quero lembrar a você que o maior crescimento da igreja não aconteceu com o advento do rádio. O maior crescimento da igreja não aconteceu com o advento da internet. O maior crescimento da igreja aconteceu nesse período bíblico. Então, qual é o fermento que alimentava esse pão? Qual era o elemento que dava liga a essa massa que construiu a igreja de Jesus pós o ministério terreno dele? O que alimentava a igreja de Atos era a comunhão plena e genuína que eles viviam. Não havia nenhum peso em se reunir. Era algo prazeroso. Eles ansiavam pelo momento de estar em comunhão com outros cristãos. Eles não tinham peso de ir ao templo. Eles não tinham peso de ir à célula. Eles não tinham peso de ensaiar para o teatro. Eles não tinham peso de dizimar e de ofertar, mas principalmente eles não tinham peso de viver em família. Eles agiam como uma grande família, auxiliando nas necessidades uns dos outros. Gente, você pode ter a família problemática que você tiver, a família disfuncional, quem lembra dessa série, muito boa. Você pode ter a sua família disfuncional, mas esse é o Evangelho de Cristo, que ressoa até do Antigo Testamento, é que Jesus nunca chamou famílias perfeitas, mas pegou famílias disfuncionais e transformou em famílias que eram famílias que Ele se chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se você ler a história de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que houve diversos problemas familiares. Mas Deus se chama de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus pega qualquer família disfuncional e problemática, com seus problemas como a minha e como a sua, e transforma numa família verdadeira. Aí eu pergunto para você, por acaso não é isso que acontece na igreja de Jesus? Cada um de nós, com as nossas dificuldades, problemas, medos, anseios, vícios e traumas, quando nós nos reunimos aqui, um nível de glória enche esse lugar e a gente passa a olhar para o próximo. Porque é isso que a igreja de Jesus faz. A comunhão verdadeira, o cristianismo verdadeiro, ele está sustentado por uma base muito sólida, que é olhar para o próximo, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Mas para você amar ao próximo, você precisa amar a Deus.
Para que você olhe para o lado e veja, o meu problema, ele é um problema, mas ele pode esperar. Aleluia. Eles mantinham um contato diário. Quem aqui está em célula? Levanta a mão, por favor. Lindo. Abaixa as mãos. Quem aqui mantém contato celular extra-célula? Levanta as mãos, por favor. Tem que ser no dia da célula. Então, né? Eu acho que eu moro com a minha célula. Abaixa a mão, por favor. Quem aqui mantém contato diário, pelo menos com seu líder? Tô quase dormindo com ela. A gente teve aí 30% do público da primeira pergunta. Tô quase dormindo com ela. Preste bem atenção. 30% só levantou a mão em relação a quando eu perguntei quem estava em célula. Esse é o grande ponto. A gente precisa de comunhão diária, gente. Aleluia. É por isso que às vezes as nossas células estagnam no crescimento, elas param de crescer. Porque ser célula é um estilo de vida. Ser célula não é você se reunir no dia e no horário marcado só. Isso é bom? É, mas é incompleto. Ser célula é se preocupar. Ser célula é chamar alguém para almoçar. Ser célula é ajudar alguém, é visitar alguém. Ser célula é utilizar esta ferramenta aqui, ó. Que o Senhor Deus deu sabedoria para o homem fazer, para você telefonar para o seu líder. Caraca, eu tô 100%, hein? Mercado conta. Conta. Vim buscar na reunião do Conta. líder. Conta. Por isso que você é uma mulher próspera. Aí, tia Carminha. Então, gente, é isso que falta. Porque a recombinação espiritual gera uma comunhão genuína e verdadeira. A gente precisa ter essa comunhão genuína e verdadeira. Utilize as ferramentas. Nós temos hoje aí os smartphones. Você pode telefonar, você pode fazer uma call pelo Meet, pelo Zoom. Você pode utilizar essas ferramentas que o Senhor te deu. Mas sempre priorize o contato interpessoal. O contato físico. Abraçar, ungir. Aleluia. Orar pelos enfermos. Ungir os enfermos. Amém. Ser ungido. Às vezes nós somos os enfermos. Né? Eu vejo minha vida todo dia. Fala, Sérgio, você dorme com ela também? A recombinação espiritual, ela gera o dom da caridade. Vou ler para você, Atos 2,45 diz o seguinte: vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então a recombinação espiritual, ela gera o dom da caridade. Filhos de Cristo não têm dificuldades em ajudar. Vou repetir. Filhos de Cristo não têm dificuldades em ajudar. Um verdadeiro cristão, ele reconhece as suas necessidades. Porque se disserem para você, seu problema é pequeno, não é. O seu problema é o tamanho do seu problema. A sua dor é o tamanho da sua dor. Só que um verdadeiro filho de Jesus, um cristão nascido de Cristo, ele reconhece o seu problema e coloca em segundo plano em favor de outra pessoa. Isso é o cristianismo. Não é um mundo florido, cor de rosa, onde não há problemas. Se disseram isso para você, desculpa, mentiram para você, perdoa essa pessoa. Cristianismo não é um mundo florido, não é um parque encantado, não é um jardim de delícias. Cristianismo é vida real. Aleluia. É a real vida. Não é a vida de vícios, não é a vida de escravo de desejos, é a vida real. Aleluia. Que só Jesus pode dar. E essa vida real, como qualquer vida real, tem problemas. Mas você olha para o seu problema e você fala, você pode esperar. Amém. Glória a Deus. Você pode esperar porque tem alguém do meu lado que precisa de ajuda. E é lindo quando você faz isso. Porque você já parou para pensar que quando você se coloca em segundo plano por alguém, você está gerando, como diz o profeta, gentileza gera gentileza. Você está gerando uma rede de solidariedade no meio familiar que você está envolvido. Na igreja que você está envolvido. Você já parou para pensar nisso? Quando eu coloco os meus problemas em segundo lugar para ajudar o seu problema, alguém vai olhar e vai falar assim, caraca, eu preciso ajudar o Leão porque ele está ajudando o pastor. Caramba, eu preciso ajudar o Diego porque o Diego está ajudando o Sérgio. Caramba, eu preciso ajudar
o Sérgio porque o Sérgio está ajudando a Thaís. Então, gente, exerça a caridade. Exerça o dom de ajudar. Os nascidos de Cristo se importam com as necessidades dos mais pobres. Não existe uma igreja que não se importe com os pobres. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele teve fome, não deram de comer, teve sede, não deram de beber. Quando você não faz isso pelos mais pobres, você não faz isso com Jesus. Mas também o contrário, isso é lindo. Quando você ajuda o mais pobre, você faz isso pelo próprio Deus. É por isso que a visão do MED é mudar o mundo é isso, é Bíblia. É ajudar o próximo. Porque um cristão verdadeiro se coloca em segundo plano. Por isso eu já quero desmistificar uma coisa que tem surgido no nosso meio. Isso vai para todas as idades, não só para os jovens. Existem pessoas que dizem pregar em nome de Cristo nas redes sociais. Mas se a pregação daquela pessoa é homocêntrica, se aquela pessoa prega só sobre o seu propósito, o seu propósito, o seu propósito, o seu propósito, não tem Cristo, não tem o próximo, não é propósito. É Deus. Não é o próximo. Se a pessoa só prega que você vai conseguir, você vai alcançar, você vai subir, você vai enriquecer, você vai enriquecer, você vai enriquecer. Não estou dizendo que você não pode ser rico. Se esforce, trabalhe, que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E quando você se esforça e tem bom ânimo, Deus te ajuda. Se esforce, estuda, trabalha, investe, abre seu negócio, vai atrás do seu sonho. Mas nunca coloque isso no lugar do seu Deus. Aleluia. Nunca coloque o seu trabalho no lugar do seu Deus. E nunca, eu vou repetir a frase que eu falei hoje no Volunteer, no Descubra, na aula do Descubra. Nunca coloque o que é urgente no lugar do que é prioridade. Aleluia. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que investir, sim. Mas entre o reino de Deus e os seus problemas, o reino de Deus vem primeiro. Glória. Certo? Vamos caminhar um pouco mais. A recombinação espiritual, ela gera uma vida celular saudável. Oh Deus. Acompanhe comigo Atos capítulo 2, verso 46. Diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Filhos genuínos de Cristo sentem prazer em estar em comunhão com outras pessoas. Um beijo. Um beijo é muito bom. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, você, a menos que seja seu sós com Deus, mas se você é uma pessoa, um homem, uma mulher, que não gosta de ter pessoas no seu lar, se você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente ou uma criança que não gosta de estar em ambientes onde tem muita gente rindo, muita gente feliz, ore, porque você está sofrendo uma influência do mal. Repreende em nome de Jesus. Todos os dias o texto diz, todos os dias repartam, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria. Aleluia. Todos os dias. Todos os dias. Eles comiam juntos. Eles adoravam juntos. Eles adoravam a Deus, louvavam juntos. Eles aprendiam da palavra do Senhor juntos. Glória ao teu nome, Deus. Liam, mas a minha vida é muito corrida. A vida de todo mundo é corrida. A gente vive num século imediatista, onde você não quer... Se a gente vai num fast food e demora 15 minutos para ser o teu pedido, você acha um absurdo, eu quero meu dinheiro de volta. Mas eu queria lembrar a você que nessa época aqui, eles pegavam a lenha. Eles acendiam a fogueira. Eles assavam o pão. Batia na. Eles caçavam ou iam até os seus rebanhos. Eles sacrificavam um animal e separavam o que era de Deus primeiro. Aleluia. Eles tiravam a pele, separavam a carne, cozinham a carne, lavavam as mãos, se reuniam,
davam graças ao Pai e comiam o pão. E comiam do alimento. É por isso, meu querido e minha querida, que o mais importante do momento do lanche da sua célula não é a comida, é a comunhão. Você não está ali para matar a sua fome física. A gente dá uma tapeada porque quem vem do trabalho, né, gente? A gente entende. Que bom que você sabe. Mas ali você está para matar a sua fome de comunhão. Aleluia! Porque a gente vive um mundo onde eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o que eu faço não importa. Tem uma trend aí do Instagram que fala, né? Depois que eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, eu viciei nisso. Eita! Não se entregue se você fez essa trend, mentira. Com respeito. O primeiro lugar da nossa vida é Jesus. E quando Jesus é o primeiro lugar, o próximo é também. Aleluia! O amor ao próximo. Amar a Deus é amar ao próximo. Você não pode dizer, também, a gente tem que ir para o outro extremo. Você não pode dizer, você não pode ser um cristão. Eu não me misturo com ninguém. Assim, eu ainda não sei na Bíblia, possa ser que a sua seja diferente da minha, mas na minha Bíblia diz que tem um lar com muitas moradas. Uma casa com muitos quartos. Que você vai viver lá eternamente. Então, se você não gosta de gente, em nome de Jesus, você vai desfazer isso na sua vida. Porque se você não gosta de gente, o seu lugar não é o céu. O céu é uma família de muitas pessoas. É uma família de muitos irmãos. Aleluia. Irmãos em Cristo não tem dificuldade. Gente. Fala, Deus. Irmãos em Cristo. Você vai dizer o amém mais forte que você puder para não acabar essa frase. Irmãos em Cristo não tem dificuldades em serem anfitriões de céu. Vamos saber o curso de anfitrião, gente. Irmão em Cristo não tem dificuldade de ser anfitrião de célula. Irmãos em Cristo não tem dificuldade de receber a família de Jesus em casa. Irmãos em Cristo não tem dificuldade de receber a arca do Senhor, que é a célula. Igreja de Jesus, Grand Church, onde estão os anfitriões. Pergunta, quem é anfitrião? Quem é anfitrião de célula? Levanta a mão, por Pergunta que eu favor. quero ver quantas mãos levantadas nessa casa. Eu vejo 4 mãos levantadas. Precisamos de mais anfitriões. Duas moram Precisamos multiplicar, igreja. Para a glória de Deus. 23. Vai ficar gravado. Quem tem 23. o DNA de Jesus. E aí essa aqui eu preciso falar. Quem tem o DNA de Jesus se alegra em partilhar refeições físicas e espirituais. Aleluia. Se você não gosta de dividir comida, vamos repensar isso aí. Vou dizer pra você uma realidade que eu vivenciei. A minha falecida bisavó Marta era uma mulher aposentada, analfabeta, que criou 3 filhos sozinha, 4 filhos sozinha, 4 filhos sozinha. Criou um neto que tem deficiência. E junto criou o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás e o da outra rua. O Diego também. Ela alimentou inúmeras pessoas. A hora que você chegava na casa da minha bisavó Marta, era comida saindo pelo ladrão da panela. E só morava ela e meu bisavô. Ela ia fazer galinha no almoço, ela não fazia pedaços de frango, ela fazia uma galinha inteira na pressão. Ela falava, vem comer uma carninha de porco. Não eram os pedacinhos de bacon, era o porco. Se tu chegasse meia hora antes, você dava
falecido bisavô Mira, esposo dela, tinha banana, gente. Era, eu acho que o Bioparque do Rio não conseguia comprar a quantidade de banana que ele comprava. Porque ele tomava pão com ovo, comia pão com ovo e banana. Almoçava arroz, feijão, carne de porco, banana. Jantava sopa de macarrão com banana. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nunca vi faltar nada naquela casa. Porque ela não só partilhava a comida física. Porque quando você alimenta quem tem fome, você alimenta Jesus. E todos os dias, hoje eu tenho o tabuleiro dela que ela deixou pra mim. Até o pudim, gente. O pudim dela de Natal eram 6 medidas de pudim. Sem bolinha. Então a gente precisa partilhar refeições físicas e refeições espirituais também. Aqui eu estou falando da sua célula. Quem tem o DNA de Jesus se alegra em partilhar as refeições espirituais. Se alegra em convidar para a célula. Se alegra de estar em célula. Se alegra em compartilhar na célula. Quem tem DNA de Jesus não é espectador, é ativo. E a recombinação espiritual, ela gera um verdadeiro viver cristão. Atos 2:47, acompanhe comigo, por favor. Diz: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Os verdadeiros convertidos de Cristo têm prazer em cultuar a Deus. Como diz no Salmo 122:1, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Os nascidos, os irmãos de Cristo, nascidos de Cristo, a família de irmãos de Jesus, chamada igreja, não murmura para estar na casa de Deus. Não murmura para vir à célula, não murmura para vir ao ensaio, não murmura para vir ao date. Não importa o quão distante seja, na verdade, né, Carmen, Márcia, Sérgio, gente, Fernanda, Júnior. Não importa o quão distante seja, há alegria quando você vai para a casa de Deus. E eu não estou dizendo prédio, eu estou dizendo família, comunhão. A sua igreja é a sua célula é a sua igreja também. Aleluia! Você cultua no domingo e você cultua na sua célula. E você cultua a semana toda. Quando você liga, quando você partilha, quando você faz discipulado, quando você movimenta o grupo do WhatsApp da sua célula. Aleluia! O grupo do WhatsApp da sua célula é uma ferramenta. Aleluia! Dê valor àquilo, não silencie o grupo. Sabe por que você não pode silenciar o grupo? Porque quando eu, como já precisei, você quando precisar, você vai botar no grupo pedindo socorro. E aí eu pergunto para você, se todo mundo estiver silenciado, quem vai te responder? Adeus! Não silencie, não arquive o grupo da sua célula no seu celular. Não guarde a sua família. O grupo da sua célula é a sua célula. E eu tenho dificuldade para encontrar as pessoas durante a semana. Encontre pelo virtual, encontre no grupo. Mande uma oração. Pergunte se alguém está precisando de alguma coisa. Mande uma mensagem para aquela pessoa que não tem interagido no grupo direito. Aprenda uma coisa: todos nós somos sacerdotes eleitos, geração santa. Diante de Deus, todos temos o ID, a ordem, a ordenança. Então, diante de Deus, tenha feito escola de líder ou não, todos somos líderes. Aleluia! Líderes de uma nação espiritual, inerrante, inquebrável, indestrutível, chamada céu. Aleluia, glória a Deus. Você é embaixador dessa nação nessa terra. Quando você se posiciona aqui, quando você fez e buscou a Cristo, se batizou e está em comunhão na sua igreja, você está em pé em qualquer lugar, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu curso, na sua faculdade, no seu comércio, na sua empresa, na sua indústria. Quando você está de pé, você tem um crachá. Você tem mais do que um crachá, você tem um brasão de Jesus no seu peito. Você pode não ver, você pode achar que não, mas qualquer ser espiritual da maldade, qualquer demônio, qualquer ser maligno, te olha do outro lado da rua e fala: aquele ali tem dono. Aleluia! Aquele ali pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Mas isso você só alcança com
um DNA cristão. E nesse DNA cristão tem comunhão, tem célula, tem culto. Aleluia. A recombinação espiritual, ela nos faz uma família de Cristo. E a família de Cristo deve ser exemplo em tudo e respeitada por todos. Bíblia. Li para você, Atos 2,47. Eram exemplo em tudo e estimados por todos. Você tem que ser exemplo em tudo. E agora eu vou falar com os homens que dirigem e as mulheres que dirigem aqui nessa igreja. Ser exemplo em tudo é respeitar limites de velocidade de vias. Ser exemplo em tudo é respeitar sinais fechados. Eu gostaria que você refletisse comigo. Se você transgride a lei do Senhor, você está pecando. Mas se Deus habita na lei dos homens, se você transgride a lei dos homens, você está o quê? Pecando. As pequenas coisas, são as pequenas falhas. São as pequenas rachaduras que quebram uma represa. É quando você utiliza serviço de streaming que não é legalizado. É quando você utiliza serviço de TV que não é legalizado. Tem TV aberta, Vanessa, de graça. Que é legalizada pelo Senhor Jesus e pelo governo federal. Amém, Jesus. É quando você utiliza de propina. Os políticos são muito corruptos. Que sejam. Mas quando você dá um dinheirinho para passar na vistoria do Detran, você está sendo corrupto igual. Quando você dá um dinheirinho para alguém guardar seu lugar na fila. Mas preste atenção. Eles eram estimados por todos, respeitados por todos. Eles eram exemplo em tudo e respeitado por todos. E isso vale também para as suas redes sociais. Imagine que hoje o Espírito Santo de Deus decida que para entrar no céu, ele precisa fazer uma análise do seu perfil. O seu perfil é um perfil cristão? O seu perfil daria a você acesso ao Pai? O seu perfil é exemplo em tudo e respeitado por todos? O seu posicionamento político, o seu posicionamento ideológico na internet é a luz da Bíblia? São reflexões que a gente precisa fazer, sabe por quê? Diante da última eleição e diante dos caminhos geopolíticos que o mundo tem se enveredado, mais do que nunca, a igreja vai ter que ser respeitada por todos e exemplo. Amém. As pessoas estão cansadas de ouvirem falsos profetas, falsos cristãos. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. A gente não pode ser uma coisa aqui dentro e ser uma coisa lá fora. Você quer saber se você tem sido um bom cristão? Eu fiz esse exercício uma vez. Pense como os seus vizinhos olham para você. Seus vizinhos olham para você como uma família que discute? Seus vizinhos olham para você como um vizinho que não respeita e estaciona na frente da casa do outro? Seus vizinhos olham para você como um vizinho que escuta som alto? Lian, mas é louvor. Gente, se música alta evangelizasse, o Rio de Janeiro já tinha sido ganhado para Jesus. Pense como as pessoas te observam se você tem o DNA de Cristo. Um filho de Cristo, e aí é o ponto-chave dessa mensagem. O filho de Cristo gera mais filhos de Cristo, aumentando a família de irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Um filho de Cristo que sofreu a recombinação espiritual, que tem o DNA da igreja, o DNA de irmãos, ele gera mais irmãos. Glória. Faz essa reflexão na sua mente. Fala, eu tenho gerado outros cristãos? E aqui eu não digo cristão de denominação, não.
Eu digo um cristão de vida cristã. Ser cristão é ter fé que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao Filho de Deus, está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos buscar. E todo o resto é consequência dessa primeira atitude que você teve. Você tem levado as pessoas a acreditarem em Jesus? Ou você tem levado as pessoas a ridicularizarem Jesus? Será que quando as pessoas olham para a gente, para a nossa igreja, quando ela olha para mim, para você na rua, elas veem um cristão genuíno, verdadeiro? Elas sabem que podem recorrer a você no momento de dificuldade? Ou elas veem só mais uma multidão? Esse é o exercício que a gente tem que fazer essa noite. Não podemos ser cristãos sem estarmos em comunhão. Se eu pudesse, eu tatuava isso aqui na minha testa. Não tem como ser cristão sem estar em comunhão. Não vive-se o corpo de Cristo se você não está inserido no corpo. Por isso é impossível ser um cristão solitário. Não há cristão sem uma igreja local. Não há cristão sem célula. Assim a gente não pode ser Cristo em casa. Porque quando você está com fome, você assistir o Masterchef não vai matar sua fome. Leão, o que você está querendo dizer? Pregação do YouTube é bom, é maravilhoso, mas você não tem comunhão. Você está se formando um teólogo, não um cristão. Serve para você que está ouvindo em casa também. Busque uma igreja local. Isso aqui é uma ferramenta. As mídias sociais são ferramentas, mas elas não substituem o corpo de Cristo, que é a igreja local, que tem nome, endereço, que é para onde você corre, que você foge numa dificuldade, numa adversidade. Glória a Deus, aleluia. Nada substitui isso. Isso é Cristo na terra. Você não mata a sua fome olhando receita no Rios. Pelo contrário, você tem mais fome. As mídias sociais, elas foram algo que Deus deu de presente para a humanidade, para a gente alcançar, para o Evangelho expandir também. Mas se você não tem compromisso, se você não participa igual hoje, nós teremos a nossa ceia, se você não tem ceado, se você não tem olhado para o lado e visto a dificuldade do seu irmão, se você não tem chorado com ele, se você não tem está sorrindo com ele, se você não está preocupado se aquela pessoa tem usado a mesma roupa sempre, se você não está preocupado se o anfitrião da célula não tem um tapete, e a célula se junta e dá um tapete para aquele anfitrião, você não está sendo cristão genuíno. Mas uma coisa linda que o Evangelho de Jesus faz é trazer vida onde estava morto. É fazer brotar água no meio de um deserto. É ressuscitar quem já fedia. É dar uma esperança no mundo que diz que não há esperança. Não podemos ser Cristo em casa, porque 50% daquilo que te torna cristão, do seu DNA espiritual, do que te torna filho de Deus, vem de outros filhos de Deus. Principalmente aqueles os quais podemos e devemos coexistir como uma comunidade de fé, os quais compõem a família universal de Jesus, formada por todos os verdadeiros cristãos convertidos em Cristo que já existiam. Por isso, para sermos nascidos de Deus, precisamos de uma recombinação espiritual, a qual só é possível por meio da fé e da comunhão com Cristo Jesus e os santos que pregam o Evangelho. Só que pega. Nós vamos fazer uma oração. É esse mesmo, Natália. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Pode deixar. Feche seus olhos por um instante e reflita. Quem é você quando ninguém está vendo?
Reflita o quanto do DNA cristão você tem. Reflita se aquilo que você diz que você é, você realmente é. Nesse momento, o Senhor, Ele marcou esse encontro com você. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. E às vezes você pode nem acreditar mais. Mas Jesus está dizendo para mim e para você essa noite que você tem uma família composta de muitos irmãos. Essa família é o próprio corpo do seu Pai. É nela que o sangue do Cordeiro e a água viva fluem pelas artérias. E essa família se chama igreja. Essa família se chama célula. Nós somos essa família. Você precisa fazer parte dessa família. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor essa noite nos mostrou que ser cristão é estar com outros cristãos também. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, porque nós temos no nosso íntimo, no nosso DNA espiritual, a marca da promessa. Nós temos Cristo, nós somos filhos de Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós somos irmãos de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos Cristo porque Cristo é tudo e todos. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque mais do que nunca a igreja do Senhor Jesus no Brasil, nessa nação, ela precisa se levantar como unidade, como um só corpo. Senhor, nós profetizamos sobre a igreja brasileira unidade familiar em nome de Jesus. Senhor, unidade, Pai. A igreja ela se dividiu, se degladiou durante esse período eleitoral. Mas agora nós precisamos lembrar que nós temos algo muito mais profundo que nos torna um só. Nós temos o DNA cristão, nós temos o DNA de Cristo que corre em nossas veias por meio das células que o Senhor nos deu. Aleluia. Nós profetizamos agora sobre as igrejas do Brasil, Jesus. Unidade. Sim. Todo espírito maligno que trouxe a divisão, que plantou a divisão, que plantou ideologias que brigam entre si, nós repreendemos agora em nome de Jesus e nós profetizamos pelos lugares, cidades e nações uma unidade, um cordão de 3 dobras, um elo inquebrável que é o amor e o sangue de Jesus que une as igrejas que já existiram, que existem e que irão existir. Seja Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje, nessa noite, o Senhor fez uma recombinação espiritual no nosso DNA. Amém. E a gente sai daqui hoje cheio de irmãos, cheios de irmãos, cheios de irmãos, para a glória de Deus, o Deus Pai, que tem um filho que também é nosso irmão. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício de cruz. E que a gente jamais perca a essência da igreja de Atos. Que a gente jamais perca o amor ao próximo, a comunhão, a partilha. Porque isso não deixará que a gente perca o cristianismo e a humanidade do Senhor Cristo. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém.